Aleluia, glória a Deus. Queridos, sabe comigo? Eu quero trazer uma palavra que está lá em João, texto conhecido, lá em João 7. João 7. Evangelho de João 7. Texto curto, mas conhecido. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero transmitir a você nesse momento, ou em algum momento que você vai ouvir, que você possa guardar isso no seu coração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nesta ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus disseram: parte deste lugar, vai para a Judéia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas, enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas essas obras, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: o meu tempo ainda não chegou para vós, porém qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Podeis-vos subir à festa. Eu, neste momento, não subo para esta festa, porque o meu tempo é apropriado, ainda não chegou por completo. E tendo dito essas palavras, e eles permaneceu na Galiléia. Espírito Santo, essa é a tua palavra, fale conosco nesse tempo, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Interessante que ia ter a festa ali do tabernáculo e os irmãos de Jesus, talvez nesse momento, quiseram tirar uma com ele, quiseram fazer chacota com o nome dele, porque não acreditavam nos milagres que ele fazia. Talvez estavam achando que era invenção ou era alguma mágica, mas não queriam acreditar em Jesus. Eu particularmente acredito que os irmãos de Jesus tinham uma certa inveja de ver como Jesus fazia. Ciúmes, né? Talvez pela mãe, pelos outros irmãos, pelo povo estar acompanhando, e não queriam acompanhar, não queriam estar junto. E eles falam para Jesus: olha, vai lá, parte daqui, vai para a festa. Vai lá, publicamente, né? Se você não quer ser conhecido, porque eles achavam que Jesus queria ser conhecido, que Jesus queria chegar em algum lugar sendo conhecido. Se aparecer, como muitos gostam de se aparecer, ficar famoso. Fala, ó, se você quer ficar famoso, quer ficar conhecido, vai lá, sobe publicamente. Vai lá, mostra as obras que você faz, como fosse, né, um show que Jesus estava fazendo. Mas Jesus não fazia show. Ele era o Rei dos Reis, ele era o Senhor dos Senhores. Jesus é incomparável, não existe outro Deus como ele. Não existe outro como Jesus. Pode até
tido alguém semelhante, alguém parecido. Mas como ele fez, o único Deus, o único Filho de Deus, que Deus enviou neste mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eles falam para Jesus, e Jesus fala, não, ainda não é a minha hora. Não chegou a minha hora ainda. Vocês podem subir. Eu testemunho eu sei o que vocês fazem. Eu só dou testemunho das coisas más que vocês fazem. Eu vou ficar aqui. O tempo certo vai chegar. Não preciso ir. Como os irmãos de Jesus, tem muita gente que é assim. Até anda com Jesus, está do lado de Jesus, diz que crê em Jesus, mas ainda não acredita nos seus milagres. O primeiro problema, a primeira dificuldade que tem, já não acredita. Eu me lembro que um amigo, uma vez, acho que foi num seminário, se eu não me lembro, alguém que estava dando uma aula, e disse que alguém disse para ele que uma dessas igrejas aí estava cobrando por oração. E ele falou, não, isso é brincadeira, isso é balela, eu vou acreditar nessas coisas. Mas um belo dia ele está andando pela cidade, próximo à igreja, ele resolve entrar. E quando ele entra, ele vê algumas coisas na parede, escritas, alguns cartazes, e ele tinha uma máquina, não tinha celular, mas tinha aquelas máquinas da Kodak, que tirava foto. E ele gostava, às vezes, de tirar uma foto aqui, outra ali. E, de repente, ele vê num quadro, na entrada do hall da igreja, oração por cura, tanto. Oração por finanças, tanto. E aumentando. E aí, de repente ele foi tirar uma foto, veio um obreiro e falou, olha, não pode tirar fotos aqui. E ele falou assim, não, mas eu só estava tirando uma foto, mas ele falou, mas eu achei interessante, aqui tem uma... Vocês cobram por oração? Então, é uma oferta, nós cobramos, né? Se você fizer uma oração, por isso é tanto, é para ajudar. Ele falou assim, então, mas Jesus falou que de graça dá e de graça recebei. Jesus nunca cobrou os seus milagres. Jesus não houve, nunca na Bíblia não está escrito que Jesus em algum momento que expulsou um demônio, ele cobrava. Jesus não dava preço para os seus milagres. Tudo ele fez de graça. E ele pagou um alto preço. Foi ele que pagou um alto preço na cruz do Calvário. Por mim e por você. Jesus pagou esse preço. De ir para uma cruz. Derramar seu sangue. Mas as pessoas cobram. As pessoas acham que precisa, tudo tem que cobrar, tudo tem que dar preço. Nós não podemos ser assim. Nós temos que crer num Deus vivo e poderoso que faz tudo de graça por nós. E nós não damos nem a metade para o Senhor. As pessoas sempre estão querendo cobrar alguma coisa de alguém. Não faz nada de graça para abençoar a vida de alguém. Lógico, o seu trabalho. Mas mesmo no seu trabalho, você faz o quê? Você tira o que é do Senhor, quando no seu ganha-pão, seu dízimo, sua oferta, você abençoa.
Você tem um coração generoso de abençoar alguém. E assim Deus vai abençoando. Mas tem gente que não, que tudo tem que cobrar. Na casa do Senhor, nós não cobramos nada. Nós não temos que cobrar. Nós temos que abençoar. E aqui, Jesus fala aos discípulos, para os seus irmãos: olha, meu tempo não é agora. Eu não preciso, né? Talvez Jesus ali naquele momento conversou com eles. Eles estão achando que eu estou mentindo. Eles estão achando que eu faço show. Eles estão achando que eu quero me aparecer, que eu quero chegar em algum lugar. E Jesus, se ele quisesse, ele podia, mas ele não precisava disso. E Jesus ficou conhecido sem precisar cobrar nada. Jesus ficou conhecido porque pagou um alto preço. Porque ele era incomparável. Não existia outro que fizesse o que ele estava fazendo. Não existe outro Deus que morreu numa cruz. Existem deuses. As pessoas, eu não vejo, né? As pessoas, principalmente no Brasil, cada dia é dia é um feriado. Tem uns que é feriado, tem outros, tem lugares que as pessoas acreditam tanto em um Deus que é feriado. Jesus não precisa de intermediários. Jesus é o único Deus. Jesus foi o único que morreu numa cruz por mim e por você. É o único que deve ser adorado. É o único que deve ser exaltado. É Jesus Cristo. Para chegar a Deus, somente através de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo são os únicos que se tornam um. O único que faz milagres, o único que pode resolver todas as coisas, todas as pendências da nossa vida, todas as situações que nós colocarmos diante de Deus. Só Ele pode resolver. Não adianta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé no Senhor. Seus irmãos tinham falta de fé. Eles não acreditavam. E é normal, porque às vezes todo mundo está acreditando em você, está apostando em você, menos às vezes a sua família. Menos o que era para estar do seu lado, o que era para estar com você, às vezes não está acreditando em você, mas tem alguém que está acreditando. Por isso nós entregamos nossa vida para Jesus, porque Ele crê em nós. Ele acredita que nós somos capazes. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Só Ele pode todas as coisas. Eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Eu não sei em quem você tem crido. No que você tem crido. Mas, querido, não há outro Deus como o Senhor. Crê somente em Jesus. Crê em Jesus, único e Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele é o único que pode salvar, o único que pode libertar, o único que pode nos levar para o céu. Ele é o único caminho. E a palavra do Senhor diz, eu sou a verdade.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Querido, é só Ele que pode todas as coisas. O Senhor derrama da sua graça sobre nós. Tudo que Ele faz de graça na nossa vida é grato, é gratuito. O Senhor pode todas as coisas. E aqui eu deixo essa palavra para você. Sobre a vida de Jesus. Como Ele é incomparável. Como Ele é digno. Seus irmãos podiam não crer. Mas muitos creram. E seus irmãos foram crer nele. Depois que ele já estava praticamente na cruz. E aí começaram a crer que ele era Deus, um único Deus, e ele morreu numa cruz, mas ele ressuscitou, ele vive para sempre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Crê somente em Deus, acredite, entregue-se ao Senhor, em nome de Jesus. Tenha uma intimidade com Ele, busque, ore, jejue, ouve a voz dEle. Sabe aquele momento que você precisa com o Senhor? Aqueles momentos, às vezes nós só precisamos de um momento, nós precisamos de muitas palavras com o Senhor. Sabe aquele momento, eu costumo dizer que vale a pena um momento com o Senhor do que vários momentos em outras coisas. Quanto tempo nós gastamos às vezes num celular, quanto tempo nós gastamos num jogo, quanto tempo nós gastamos às vezes à frente da TV, vendo outras coisas, ou vendo um filme, uma série, nada contra, eu gosto de ver. Mas quanto tempo nós gastamos com o Senhor? Às vezes com o Senhor nós só precisamos de um momento. Aquele momento único. Uma palavra. Às vezes nós estamos no culto e Deus vai falar conosco. Talvez Deus vai falar o que Ele fala para mim e não fala para o Gustavo. Não fala para outro. Talvez vai falar da mesma palavra diferente. Talvez comigo falou de um jeito, com você vai falar de outro. Talvez nesse momento que você está ouvindo, Deus vai está falando com você de uma forma. Às vezes nós não prestamos atenção, viemos para o culto e voltamos do mesmo jeito. Ah, mas Deus não falou comigo, mas você prestou atenção? Você deu oportunidade a Jesus de falar com você? Às vezes nós não damos oportunidade. Porque nós falamos demais, nós queremos falar ou conversar, mas nós não paramos para ouvir o Senhor. É uma oportunidade de nós pararmos e ouvir o Senhor através de uma mensagem. Eu gosto de ouvir muitas mensagens. Nós temos que tomar cuidado com várias vozes, mas eu ouço muita mensagem. Mas eu fico atento. Em algum momento Deus fala comigo. Na palavra, através de alguém dando uma palavra, uma palestra. Nos ensinamentos que eu trago, às vezes eu aprendo assistindo um filme, que tem que ser um filme que traz alguma coisa para a minha vida, porque esses filmes que você começa, não tem nem... Só tem um começo, você não vê o meio, você não vê o fim, você não sabe o que aconteceu, você não vê nada de bom, mas tem filme que traz um ensinamento, que traz algo para o nosso coração, para a gente ficar atento, que você possa receber do Senhor essa palavra hoje e guardar no seu coração. Guarde, que Deus possa ter falado com você. Eu creio que Deus falou com você. Entregue seu coração ao Senhor, porque Ele é o único Deus.
incomparável. Ninguém se compara ao Senhor, porque Ele é único, Ele é digno e Ele ama. O amor dEle é maior que qualquer coisa que você possa imaginar. Às vezes pode estar mal, mas o amor dEle te dá paz. É o amor do Senhor que nos dá essa paz no coração. Porque Ele ama de tal maneira que o nosso coração fica em paz. Ele nos ama de verdade. As pessoas podem não te amar, ou até dizer que ama, mas o amor verdadeiro é do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Que você possa ter uma ótima noite. Ergue suas mãos. Eu quero orar com você. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor cuida em todo o tempo. Senhor, obrigado porque o Senhor em todo o tempo fala conosco. O Senhor é incomparável, Senhor. Não existe outro Deus senão o Senhor. Não há outro Deus como tu. Tu és único, tu és digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Nós te amamos, ó Deus. Declaramos que nós te amamos e te adoramos e te exaltamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Deus, por todas as coisas, em nome de Jesus.